meninas, tudo bem? Eu sinto que eu tô devendo esse vídeo a vocês, então chegou a hora da gente poder falar um pouquinho sobre algumas dúvidas de quem tá tentando engravidar. Desde que eu gravei o vídeo contando sobre como foi a minha fertilização, como eu consegui engravidar na primeira tentativa, eu tenho recebido muitas mensagens de mulheres que estão tentando ter filhos com algumas dúvidas e com algumas questões que eu acredito que elas sejam comuns. Então, por conta disso, eu resolvi gravar um vídeo com perguntas e respostas a partir da minha perspectiva, da minha experiência, das leituras que tenho feito. Eu espero que essas respostas agreguem na sua vida e que seja, de certa forma, uma inspiração para que você possa seguir em paz e tranquila enquanto espera o teu tão sonhado positivo. Vamos lá, a primeira pergunta é a seguinte: Gabi, como faço para me sentir merecedora de ser mãe? Bom, eu sempre tive dúvidas em relação a esse meu processo também, se eu merecia ser mãe, porque eu sempre fui muito exigente, sempre fui muito preciosista, e eu falava, não, acho que eu não tô pronta, eu acho que eu ainda não tô pronta, eu acho que ainda não é a hora. E quando a gente recebeu o diagnóstico de meu marido, da varicocele, da infertilidade, na mesma hora alguma coisa despertou em mim. Então eu comecei a fazer um trabalho forte, né, de afirmações positivas, onde eu acordava e dormia falando para mim mesma, estou pronta para ser mãe, eu mereço tudo que é bom e ser mãe faz parte disso. Então eu comecei a incorporar, né, eu comecei a educar a minha mente, né, limpando todas aquelas crenças limitantes, né, aquelas minhas exigências que eu terminava criando como obstáculo para poder gerar uma criança. E essas afirmações me ajudaram muito. Então, para você se sentir merecedora de ser mãe, você precisa reconhecer o valor que você tem. Então, o autoamor é fundamental. E as afirmações, os estudos de Louise Hay, com certeza eles podem me ajudar, como me ajudar, na época eles me ajudaram e hoje ainda me ajudam para muitas outras questões. Então, se sentir merecedor nada mais é do que você se olhar para o espelho e você reconhecer a preciosidade que você é. E todos nós somos preciosos porque nós somos filhos queridos de Deus. A segunda pergunta: Gabi, como lidar então com a ansiedade enquanto o positivo não vem? Uau! Eu acho que essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Porque a ansiedade, a gente se acostumou, né, a ser ansioso. Não, eu sou ansiosa, eu tô sempre com o pensamento acelerado, né, como diz o próprio Augusto Cury, num livro que ele fala sobre ansiedade. Então, assim, a ansiedade nada mais é do que falta de foco. Né? Porque a gente está focado quando a gente está no presente. Se eu estou no si, se eu estou no futuro, se eu estou preso ao passado, eu estou completamente desfocado. Então, para você lidar com a ansiedade, você precisa aquietar a sua mente. Como é que eu vou aquietar a minha mente tendo segurança no agora? Eu preciso meditar. Eu preciso ouvir a minha voz interior, eu preciso saber de fato quem eu sou. Né? E tá aí uma dica para uma meditação legal, é você procurar um lugar tranquilo, você senta numa posição confortável, você observa a sua respiração, né? Uma respiração consciente, e aí você vai perguntar para você mesma: quem sou eu? Tenha certeza que você vai receber a resposta. Aí você vai se acalmando. Então, no meu processo de tentativa de fertilização, né, quando eu fiquei 2 anos no processo, faz cirurgia, espera e toma remédio para ver se reverte o quadro, a gente precisou lidar muito com a ansiedade. Teve algo no processo que foi extremamente importante para mim. Quando eu conheci os ensinamentos de Deepak Chopra, onde ele fala assim, que a gente precisa saborear a incerteza. Aproveite, né, esse si que você está vivendo hoje para você ser mais criativo. Então eu ocupava meu tempo escrevendo, eu ocupava meu tempo fazendo coisas que eu não fazia há muito tempo por mim. Então diariamente eu coloquei coisas felizes no meu dia para que eu pudesse me sentir merecedora, me sentir pertencente do mundo. Abraçava uma árvore, consumia alimentos integrais, tudo isso fazia com que a minha mente, né, ficasse cada vez mais calma, mais serena, mais silenciosa. Então, a ansiedade nada mais é do que um barulho interior. E aí você precisa silenciar esse barulho, focando de fato em quem você é, tá? Uma outra pergunta que é: como lidar com a frustração do negativo? Uau! Quem tá tentando sabe, né? Mês a mês, a gente fica naquela expectativa, esperando, né, as 2 listrinhas. E quando elas não aparecem, bate mesmo aquela insegurança, aquela sensação do tipo, na minha vida nada dá certo. Mas é só parece, tá? Não é o que é a realidade. Faz parte de um processo de construção que a gente vive. Então, quando vem o negativo, não é um negativo definitivo, ou seja, você não vai ser mãe nunca. Ninguém está dizendo isso para você, mas está dizendo assim, não é dessa vez.
algo precisa ser modificado. Então observe essa pista aí no seu processo e siga o fluxo, tá? Então assim, quando a menstruação vem, qual foi o trabalho que eu fiz? Todas as vezes que a minha menstruação vinha, eu conversava com ela, eu agradecia a ela mesma, eu falava assim, obrigada por você ter vindo, significa dizer que eu vou ter uma nova chance. Então tudo perpassa pelo nosso olhar. Se o meu olhar é negativo, se o meu olhar é de drama, eu vou dramatizar toda e qualquer situação. Mas se eu tenho um olhar ancorado numa fé inabalável, na certeza de que eu sou uma filha querida de Deus, né? Que nada de ruim vai me acontecer, porque eu mereço tudo que é bom, eu vou relaxar, eu vou confiar. Então a menstruação chegou, olha pra ela. Se você não costuma olhar a sua menstruação, significa dizer que você está rejeitando o seu corpo e a sua feminilidade. E quando a gente rejeita o nosso corpo, a nossa energia feminina também rejeita inconscientemente um filho. Tanto que eu sentia muitas cólicas, sempre senti cólica a vida inteira. Achei que tinha endometriose, mas não tinha. E nessas minhas leituras de metafísica da saúde, é bem claro, né? Cólica é uma espécie de rejeição da sua feminilidade. Então eu sempre também tive esse perfil de resolver tudo, de trabalhar o dia todo, sabe, de manhã, de tarde, de noite. Então eu comecei a desacelerar e comecei a aflorar mais um lado mais doce, né? Que todas nós temos, mas que por conta das nossas crenças e demandas a gente vai muitas vezes esquecendo. Então se você sente cólica, respira fundo, trabalha a sua feminilidade, busca fazer coisas que trazem para você uma amorosidade, uma delicadeza, tá? Compartilha com seu parceiro, distribui as funções, não abraça as funções todas da casa para você. Se a luz quebrou, você conserta. Se uma conta chegou, você paga. Divide isso direitinho, né? Dialoga com seu parceiro, tá? A energia masculina e feminina, essa energia precisa estar bem equilibrada, tá? São as polaridades. Tá? Então, assim, a dica que fica mesmo para esse processo é acolha a sua menstruação com amor, acolha esse negativo. E eu lembro que um mês antes de fazer a minha fertilização, eu olhei para minha menstruação e disse para ela, tudo bem, você chegou, eu lhe agradeço por isso, mas eu vou ficar sem lhe ver pelo menos 9 meses. Na verdade era muito mais, né? Porque depois do parto, ainda na amamentação, ainda fiquei sem ter, a gente fica, né, sem menstruar. Então eu olhei para ela e falei, os próximos 9 meses, viu, amiga? Eu espero que você não venha, tá? E aí eu olhei pra ela, dei aquele tchauzinho simbólico e deixei fluir. Então, o negativo nada mais é do que uma pista de que algo ainda precisa ser alinhado, mas ele não é definitivo. Então, mantenha a sua calma e mantenha o seu foco, tá bom? Uma outra pergunta aqui. Como não sentir medo de viver uma segunda perda gestacional? Quando a gente passa por traumas, seja ele de qual espécie, né? A gente sempre tem medo de uma repetição. Seja uma doença grave, né, que volte a acontecer, um acidente de carro, ou alguma coisa até mesmo mais simples, né? E a gente fica receoso porque a gente tem medo. Quando a gente vê uma criança, a gente fala, meu Deus, essa criança não tem medo, ela se joga de qualquer altura, ela faz qualquer coisa, porque ela não tem noção do perigo. A partir do momento que ela vivencia isso, e quando a gente vivencia isso, a gente tende a recuar, né, por medo de que algo venha acontecer. Só que o medo é o oposto do amor. Então, se eu sinto medo, significa dizer que eu não estou colocando amor, né? Então, quando eu tenho uma perda gestacional, primeiro, né, a gente precisa parar com essa velha mania de brincar de Deus. Deus é Deus, né? Então, assim, não cai, né, uma folha da árvore. Minha mãe sempre falou isso e eu sempre me apeguei, né, a essa afirmação, que não cai nenhuma folha da árvore sem a vontade de Deus. Se você ouve uma perda, né, gestacional, tenha certeza que foi com consentimento da espiritualidade. Você não é ruim por isso, não é uma punição, sabe? Não é um processo que é para você se sentir menor do que as outras pessoas. Não, é apenas um aprendizado. Dói, dói. Você vai chorar, você vai chorar. Você vai ter momentos de luto, você vai ter momentos de luto. Faz parte do nosso processo. Tá? Não queira se cobrar também uma posição, que massa, perdi um bebê, agora tem outro. Não é isso, tá? É você reconhecer isso e você não se colocar numa posição de vítima, tá? Você é amor, nada pode mudar isso. Então, quando vier aquele medo de uma repetição negativa, você vai falar, não, eu já aprendi o que eu tinha que aprender. Eu sou amor. Vai dar tudo certo, vai dar tudo, sabe, vai ficar tudo bem. Sou saudável, íntegra e completa, como Luiz Rei fala. Vá pro espelho e se acalme. Vá pro espelho e diga pra você mesma, eu te amo, eu te amo, eu te amo de verdade. No meu processo também da fertilização, todas as vezes em que vinha um medo tipo do óvulo, sei lá, do não ter óvulo, do medo de descobrir alguma coisa no processo durante um exame específico, eu ia correndo pro espelho e falava, tá tudo bem, Gabi,
eu te amo de verdade. Então a gente precisa fazer esse movimento de acalmar a nossa criança interior. Tá? Hoje nós somos adultas, então tudo que falaram pra gente são apenas histórias. Nós mesmas podemos nos acalmar. Faça isso por você, tá? E não tenha medo não, se você perdeu um bebê antes, o segundo tá aí pra você, né? Existem várias possibilidades para milagres, então não se feche para isso. E quando a gente tem medo, a gente se fecha pro amor, tá certo? Uma outra perguntinha aqui. Como tirar o desejo de ser mãe do meu coração? Por que você quer tirar o desejo de ser mãe do seu coração? Da onde vem esse medo? Por que ser mãe lhe assusta? Se há um desejo de ser mãe, há a possibilidade de realizar. Então, não bloqueie esse desejo. Siga o fluxo. Não reme contra a maré. Sabe a correnteza do rio? Ela não flui? Deixe flua. Há o desejo? Faça a sua parte, faça o seu movimento. Procure uma equipe médica que você acredita. Ore por essa equipe, abençoe essa equipe com amor. Né? Diga para eles assim, vocês têm mãos curativas. Deus flui por vocês. Tudo que o médico me falar é Deus falando comigo. Sabe? Você vai abençoar para que isso aconteça, então assim, você não vai ter dúvidas. Eu vou conversar com o médico, ele vai falar para mim, olha, o seu caso é esse. Ok, eu estou entendendo que o que ele está me falando é uma pista que eu preciso para poder seguir meu sonho. E não me fechar, e não me bloquear. Você entende? Porque o medo aprisiona. Então, isso aqui nada mais é do que medo. Então, tirar o desejo de ser mãe, se existe esse desejo, significa dizer que você quer violentar a sua existência. Tá? Porque se há o desejo, é porque há vontade e há possibilidade de realização. Lute por isso. Não tenha medo de lutar, não, pelo que você quer. Viu? Vale a pena. Nossa, quando eu vejo hoje Gael, ai meu Deus, eu faria tudo de novo, eu faço tudo de novo, eu faço, sabe? Porque vale muito a pena. Eu agradeço a Deus por toda a orientação, por eu ter realmente conseguido me entregar ao processo. E quando a gente consegue se entregar, não tem negativo, não tem si, sabe? A gente deixa realmente fluir. Nós não estamos sozinhos, eu costumo falar. Há um exército de amor invisível cuidando de cada um de nós. Confie de verdade. Como não sentir inveja de mulheres grávidas? Sei como é isso. Bom, quando a gente está tentando engravidar é impressionante, né? Quantas mulheres grávidas surgem na nossa vida e quantas mulheres próximas engravidam. E claro, nós somos humanas, né? Então a gente pensa, caramba, por que elas conseguem engravidar e eu não? Por que elas conseguem com tanta facilidade e eu tô aqui lutando para ser mãe? Porque cada um vive o seu próprio processo. Não queira brincar de Deus, né? Mais uma vez eu lhe falo isso. Então, o que eu aprendi? Eu comecei a perceber que quando eu pensava assim, de forma invejosa, meu corpo tremia por inteiro, era algo que não me trazia uma sensação de bem-estar. E eu falava, isso não é natural, né? Isso não é meu. Então, o que eu vou fazer por mim? Eu vou começar a abençoar todas as grávidas que encontrar. Então, quando era uma grávida próxima a mim, eu pegava na barriga, abençoava aquela criança, abençoava ela. E ao invés de ficar pensando do tipo, nossa, só tem grávida aqui, eu tô tentando engravidar, eu falava, entendi Deus, entendi universo, tá chegando a minha hora. Né? Não é assim? Então, quando a gente começa a ter uma visão seletiva de um determinado objeto ou de uma determinada situação, é porque existe alguma coisa ali que quer nos revelar. A profecia celestina fala sobre isso. Né? Coincidências não existem. Eu falava, entendi Deus, né? Então, teve uma vez mesmo que eu estava no shopping, encontrei umas 3 grávidas. Na mesma hora eu fui comprar um bodyzinho pra me presentear. Tipo, tá chegando sua hora, Gabi, você vai ser mãe. E eu não tinha nem feito o tratamento ainda. Então, tudo vai funcionar na perspectiva de onde a gente se coloca. Se eu me coloco como vítima, como coitadinha, eu vou sofrer, eu vou sentir inveja, eu vou sentir raiva. Se eu me coloco como um ser humano de amor, eu vou sorrir, eu vou me alegrar pelo sucesso do outro. E quando eu me alegro pelo sucesso do outro, quando eu sou bem intencionada, a lei da doação é implacável. Eu recebo a mesma coisa. Então, a partir de hoje, se você percebe que você sente inveja, você sente raiva das grávidas ou algum sentimento negativo, abençoe essa grávida.
Sorria por ela, seja empática, né? Trabalhe a sua amorosidade, trabalhe o seu chakra cardíaco, trabalhe o seu sistema empático, né? Onde você vai olhar para aquela grávida e falar: parabéns, que felicidade você está sentindo, que Deus abençoe a sua gestação. Era algo que eu falava muito, falava que Deus abençoe a sua gestação, era algo tão real. Que eu falava assim, sabe, eu via em mim essa boa intenção, eu falava, não, caramba, é isso aí, né? Como é que eu vou gerar um filho se dentro de mim a raiva, a ódio, a inveja, a disputa? Eu preciso me limpar primeiro. Então, se você sentir isso, faça essa limpeza sem culpa, tá? É normal, é natural sentir inveja, sim, mas você pode reverter isso, viu? Uma outra pergunta aí. Como entender os sinais do universo de que chegou a hora de ser mãe? O universo é claro. O tempo inteiro a espiritualidade conversa com a gente, né? E fala assim, olha, o caminho é esse. Só que se a gente estiver dormindo, a gente não consegue observar esses sinais. Quando a gente está atento, quando a gente está focado, isso fica mais claro. Eu recebi alguns sinais, né? Um sinal muito claro foi quando eu fazia o evangelho com meu marido, né? Todos os domingos a gente fazia o evangelho. A gente fazia, logo depois que antes da gente descobrir, né, o problema de fertilidade, mas durante todo o processo, durante a FIV, pós-FIV e tudo mais. E a gente fazia o evangelho dia de domingo em casa, e aí, um mês antes, eu abri o evangelho e caiu assim, prece para crianças que acabaram de chegar ao mundo. Eu me arrepiei por inteiro e falei, tá chegando a nossa hora. E aí eu tomei posse dessa prece. E aí eu fazia diariamente, mesmo sem estar, né, fazendo o evangelho. Então essa prece faz com que a gente sinta já o filho nos nossos braços, a nossa responsabilidade de ser mãe. Isso é visualização, isso é lei da atração, isso é física quântica. Então eu tomei posse disso e fiz. Bom, outros sinais que são bem claros. Quando a sua médica fala o nome de um médico, outras pessoas falam o nome do mesmo médico, sinal. Né? É este o médico. Quando você, por exemplo, no meu caso, eu estava com a dúvida se eu fazia o tratamento aqui em Salvador ou em São Paulo, abri a Bíblia e a Bíblia veio lá o nome do médico meu daqui de Salvador. Entendi o sinal. Outro sinal é quando a secretária da clínica liga para você antecipando, né, a sua consulta. Aconteceu comigo também. Outro sinal é quando você liga o som do carro e toca aquela música que você sonha para parir. Eu sempre ouvia aquela música e me emocionava muito, até tomando banho. De roupa nova, né? Pra renovar meu ser, faltava mesmo chegar você, assim, sem avisar. E toda vez que eu ligava o carro, eu tava tocando essa música. Eu falei, não, gente, aí já entendi. Então eu parei tudo pra poder focar nisso. Então são sinais a todo tempo. Então é uma música, você consegue agendar com facilidade um médico que tem uma agenda super lotada. Eu lembro que eu fui ligar pra poder fazer um exame, pra saber se eu tava com endometriose, que era uma noia, né? Um medo meu, assim, uma preocupação por conta das cólicas. E quando eu liguei, a atendente fez assim, acabou de ter uma desistência para amanhã, 8 horas. Eu fiz, uau, eu quero. Então você percebe que tudo abre, tudo flui, sabe? Assim, não tem barreiras. Parece que tudo vem assim mesmo dado para você com muita facilidade. Então, observe os sinais, né? Ele vai ficando cada vez mais claros a partir do momento que você se conecta com Deus, que você se conecta com Jesus, você se conecta com a espiritualidade. Abra o seu coração e ouça os sinais, eles estão por toda parte. E a última pergunta é, como saber que é a hora de parar de tentar engravidar? Na verdade, você já deve ter tentado muitos caminhos, né? Já tentou anos de tratamento, você já seguiu um caminho aí. Só que a gente precisa parar para pensar o seguinte, eu sempre falo isso com as meninas do grupo, né, de apoio a tentantes, o Bem Dizer. Se você não conhece, acesse lá o bemdizer.com e você vai ver mais dicas, leituras e, enfim, coisas muito bacanas. A gente tem um grupo pelo WhatsApp, a gente se reúne uma vez por mês, tá? Então, eu sempre falo para as meninas o seguinte, a gente precisa parar para perguntar, né, o que é ser mãe para mim? Ser mãe para mim é gerar uma criança dentro do meu ventre. Ser mãe para mim é cuidar de alguém. Ser mãe para mim vai além da genética. Eu posso comprar óvulos. Ser mãe para mim vai além do sangue. Eu posso adotar. Então, lembre-se sempre de seguir o fluxo. Se você já fez ou já faz todo esse movimento para ser mãe, de ter um filho, né, gerado por você, faça uma reflexão do que a espiritualidade quer lhe dizer com isso.
Eu lembro que no meu processo, eu frequentava alguns centros e todos eles falavam pra mim, olha, se você e seu marido estão com essa questão, é porque vocês precisam adotar. E aí, aquilo no meu coração apertava muito, não era natural, né? Então, quando é uma sensação de paz, de tranquilidade, é o que você tem que fazer. Se o seu coração apertou, você recua, tá? Não é a hora ainda, abre o campo de visão, abre a sua consciência. E aí eu virei e falei assim, não, mas não é isso que meu coração está dizendo. Eu vou tentar outros tratamentos, né? Então nós fizemos, além da cirurgia espiritual, nós fizemos um tratamento, meu marido fez a cirurgia de varicocele, não teve resultado e a gente partiu para a FIV. Se a FIV não tivesse dado certo, que para o nosso caso era a orientação máxima, tipo assim, é o que tem para fazer, a gente estava consciente de que a gente ia para adoção. Né? Era algo que estava assim muito claro, porque o desejo do nosso coração era ser pais, né? Era amar alguém, era aprender com essa criança e poder ensinar também um outro espírito a evoluir. Então a gente tinha consciência disso. Pensamos em várias possibilidades e deixamos fluir, né? Então assim, olha Deus, está nas tuas mãos. Nós não queremos brincar, né, de Deus, porque a gente sabe que o poder é todo seu e você é o nosso guia, o nosso pai, o nosso criador. Então pare para pensar direitinho, tá? O que é que você já fez para tentar ter um filho? O que é ser mãe para você? O que é ser pai para seu marido? Vocês precisam alinhar isso, um plano A, um plano B, um plano C, sem pensar no negativo. Faça todo o seu esforço, faça o seu movimento, né? Nós somos Deus em ação. Então faça todo o seu movimento para o seu positivo, da forma que você deseja e que você sonhou. Se não vier dessa forma, observe os sinais e aí reflita direitinho. Só você pode responder. Como é que você vai saber a hora de parar de tentar? Porque você sabe as suas dores, você sabe as suas alegrias, né? Então é algo muito particular. É isso, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com vocês nesse momento. Sintam-se abraçadas, tá? Sintam-se amadas, porque vocês são merecedoras de tudo que é bom. Isso que vocês estão passando nada mais é do que um chamado maravilhoso para vocês se conhecerem mais, se amarem, para que vocês possam expressar a melhor versão de vocês, para que vocês possam se dedicar ao fato, aquilo que é prioridade. Muitas vezes a gente desvia o nosso foco, né? Foca na briguinha aqui, foca na novela ali, foca na atenção aqui, e nada disso de fato é prioridade. Então, é isso. Eu volto a fazer o convite a você, se você não conhece o Bem Dizer, é o nosso grupo de apoio a casais tentantes, casais que estão aí lutando pelo seu tão sonhado positivo. Eu e meu marido, a gente já passou por isso, hoje a gente tem o nosso amado Gael, e a única coisa que eu digo para vocês é, sigam o fluxo, Deus está no comando. Com amor e gratidão sempre, Gabi Lacerda.